A paz, queridos irmãos, eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje aqui para os irmãos uma mensagem que está aqui em Mateus 9, a vocação de Mateus. Lendo ela aqui, eu achei ela interessante, eu acredito que o Espírito Santo vai falar muito ao meu coração, ao teu coração, viu, irmãos? Então vamos assim ouvir essa mensagem. Diz assim a palavra do Senhor, a vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém, irmãos? Então, nosso Senhor Jesus aqui, ele é bem enfático naquilo que ele quer de nós, né, irmãos? O Senhor, ele quer que nós busquemos verdadeiramente o arrependimento de tudo aquilo que praticamos, que fizemos, que desejamos no nosso coração. Deus quer que nós nos arrependemos de todos os nossos males, nossos malfeitos, né? De tudo aquilo que praticamos na nossa mocidade, na infância, na adolescência, sabe, irmãos? Ou na sua fase adulta, se você já é um senhor, uma senhora. Então, irmãos, não importa que tempo, mas que você venha se arrepender daquilo que você praticou, que foi abominável aos olhos do Senhor. Tem que chegar ao arrependimento, entregar nas mãos do Senhor e realmente dizer que se arrependeu, porque não adianta, irmãos, falar que serve ao Senhor e se não tem este arrependimento de toda a tua alma, de toda a tua intensidade, de todo o teu pensamento, irmãos, porque o arrependimento é o selo de que tu abandonou, do que você deixou para trás, de que você não pratica mais, né, irmãos? Então, o que Deus quer de nós aqui é o arrependimento, é daquilo que você fez para aborrecer o seu irmão, né, irmãos? Quantos não têm aborrecido mãe, pai, irmãos, né, parentes, sei lá, né, esposo, filhos, né? São tantas as situações que ocorrem no dia a dia que são pequenas falhas que elas vão se juntando, vão se amontoando. Daqui a pouco cria-se um cascorão, né, de mágoas, de tristezas, né, de ranço, dessas coisas, né, irmãos? Então, o Senhor, ele fala para nós: abandone as tuas falhas, os teus pecados, porque ele veio para esses que estão no pecado, né, irmãos? Na ignorância, né? Esses que estão aborrecendo, mas se ouvir a voz do Senhor e se arrepender e se converter de todos os seus males, Deus disse assim que é com cada um de nós, né, irmãos? Então que nós venhamos assim verdadeiramente nos prostrar e nos colocar diante do Senhor Jesus. Eu, a missionária Rosângela, ontem mesmo, num pensamento, eu pensei algo, só que depois o próprio Espírito Santo
fala assim, não, esse seu pensamento não está correto. Então, imediatamente, de toda a minha intensidade, de todo o meu coração, de toda a minha verdade, de todo o meu pensamento, me arrependi. Eu falei assim, é mesmo, Senhor Jesus, isso não convém de ser falado, né, de ser o pensado que seja, né, irmãos? Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, o Pai Todo-Poderoso, o Espírito Santo, ele traz à nossa memória aquilo que é correto de ser feito e aquilo que não é correto de ser feito. Então, o nosso os nossos intentos, né, as nossas intenções, são todas elas vistas pelo Pai, né? Então, irmãos, que nós possamos ter mudança, porque o Senhor Jesus amado, ele não morreu daquela cruz à toa, não, irmãos. Foi para que nós possamos ter vida e vida com mudança de hábitos de vida, né, irmãos? Então, aqui ele quis, né, mostrar para Mateus qual era a sua vocação, né? Porque na realidade o que Mateus fazia aqui era cobrar impostos, né, irmãos? É, e não um pouco, e não tendo dó de quem tinha que pagar, né, irmãos? Então, que nós possamos ser misericordiosos, que nós possamos saber a quanto é o que nós estamos fazendo, né, irmãos? Porque é nos cobrado sim. E o Senhor Jesus olhando para aquele homem ali, sentado naquela alfândega ali para receber, né, os impostos ali, né, porque aqui não fala exatamente o que ele vendia, né, o que compravam, não, mas só fala que ele estava ali numa alfândega e ele era cobrador de impostos, né, irmãos? E com certeza ali ele tirava o couro, né? Então, ele passou por aquele homem e viu, você precisa de um tratamento, você precisa de uma mudança de vida. Aí ele olhou para ele e falou assim, vem, segue-me. E aquele homem, imediatamente vindo ali, o Senhor Jesus, ele, ele, ele obedece, irmãos. Quando o Senhor olhou para ele e falou assim, vem, segue-me, ele não comentou, aqui não disse que ele falou alguma coisa, não falou nada. Ele simplesmente ouviu, se levantou e foi com o Senhor. Porque quando ele ouviu aquele chamado ali, foi reconhecido no seu coração que ali era o Deus Todo-Poderoso, que ali era o Senhor, que ali ele ia ter mudança de vida. Entendeu, irmãos? Que o que ele estava fazendo ali era abominável aos olhos do Senhor. E ele simplesmente ouve o comando do Senhor Jesus quando ele fala, segue-me. Ele não precisou convencê-lo, o Senhor Jesus não precisou falar, olha, o que você está praticando aí é errado, não, irmãos. Automático, né? O Espírito já confrontou ali e ele mais do que imediatamente se levantou de onde ele estava e nem olhando nem para um lado nem para o outro, quem vinha, o que estava vindo, não, ele simplesmente recebe o comando do Senhor Jesus e segue, irmãos. Então hoje o Senhor Deus amado está falando, olha, se tu tá no qual é o caminho que tu tá, hoje o Senhor Jesus fala, segue-me. Segue-me, sai da tua arrogância, da tua ignorância, sai da tua autossuficiência, do teu arroto, sai do teu engodo, sai da prostituição, sai da lascívia, da fornicação, sai do roubo, do assalto, sai da angústia, da tristeza, da desolação, sai dos maus tratos, larga de maltratar, larga de ser grosseiro, de ser rude, e segue-me. O Senhor Deus amado hoje está falando para vidas aqui que venham possivelmente ouvir essa passagem. Eu não sei, Deus toca quem Ele quer para poder ouvir. Muitas vezes estamos aborrecidos, muitas vezes estamos diminuídos, desprezados, abandonados, largados, mas o Senhor hoje fala, larga tudo isso e segue-me, porque no meu caminho há verdade, há vida,
vida, a paz, a alegria, a esperança, a providência divina. Então abandona tudo isso que tu tá a fazer e segue ao Senhor Jesus sem olhar para um lado, sem olhar para o outro, mas permaneça firme no Senhor Jesus, porque Ele vai te tirar dessas rudezas, dessas coisas difíceis, do peso da tua alma, das práticas negativas. Ele é o único que pode, irmãos. E Ele falou aqui para aquele homem, segue-me. E ele seguiu, não questionou, não falou nada. E eles seguiram, né? E aquele homem confiou na palavra do Senhor Jesus, que é o único que tem a palavra de convencimento pelo Espírito Santo de Deus. É o que nos convence, é o que nos faz prosseguir, né, irmãos? E diz aqui a palavra ainda que ali, estando eles em casa, sentados à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e se sentaram ali juntamente com o Senhor Jesus e os seus discípulos. E ali Deus continuou pregando a palavra dele, falando do seu poder, da sua glória, daquilo que cada um precisava de receber, né? E quem estava sentado ali juntamente com ele eram simplesmente os publicanos ali, como também Mateus, né? Que agora ele já estava seguindo ao Senhor, e os pecadores, pessoas que cometiam delitos, pessoas que faziam coisas que não eram boas de serem feitas, mas vendo o Senhor Jesus, se ajuntaram, se aproximaram até dele e passaram a ouvir a sua mensagem, do que ele estava falando, né? Para se converterem dos seus maus hábitos, né, irmãos? E ali os fariseus, né, como sempre perseguidores, né, pessoas da lei ali, que achava que eram conhecedores demais, né? Só que o Senhor Jesus mostrou que ele ali era que podia, ele que era Deus, ele que era o Senhor ali. Mesmo assim, a perseguição ela nunca deixou de existir, né, irmãos? E com o Senhor Jesus não foi diferente. E ali eles questionavam entre eles ali, e falavam até com os discípulos, diz aqui a palavra, né? Porque teu mestre come com os publicanos e com os pecadores. Porém, Jesus vendo isso, ele fala, né? Ele fala assim, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes, aqueles que estão praticando coisas, fazendo coisas, né? O doente do espírito, do corpo, da alma, né, irmãos? Então, esse sim é que estava precisando ali de estarem ali com o Senhor para ouvir a sua palavra, né? Aí ele fala, ide porém, e aprendei, né? Porque significa misericórdia. E Deus diz assim, misericórdia quero e não sacrifício. Né? Por quê? Porque eles faziam sacrifícios de tolos ainda, né? Naquela época, eram muitas coisas que eram feitas, né? Porque o Senhor Jesus ainda não tinha, né? Estava ali, né? Pregando a sua palavra, mas mesmo assim eles tinham os olhos vendados ainda, não queriam saber, né? E o Senhor fala, eu quero misericórdia, né? E não sacrifício. O que vocês estão fazendo é sacrifício. E eu quero que vocês tenham piedade no seu coração, né? Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, como eu falei no início, né? O Senhor Jesus, ele quer os justos que se acham justos já são justos porque se acham justos, né, irmãos? Mas o Senhor Deus diz que veio para os pecadores, né? Ao arrependimento, né? Então, que todos nós que falhamos, que pecamos, que hoje aborrecíamos antes ao Senhor, estamos hoje na sua presença, que nós venhamos ter diariamente mudanças de vida, né? Pedir essas mudanças de vida ao Senhor, para que sejamos transformados verdadeiramente, né? Para que nós possamos servir com toda a nossa intensidade do nosso coração ao Senhor. Sabemos que somos falhos porque somos seres humanos e podemos cometer erros, né, irmãos, falhas, mas que nós estejamos conscientes de tudo aquilo que praticamos, né, irmãos, porque nos será cobrado. Aquele que ainda não tem os olhos abertos, né, esses
serão cobrados, mas não como aquele que já tem os olhos abertos. Amém, irmãos? Porém, essa é a palavra. Gostaria que os irmãos dessem um like, se inscrevessem no meu canal. Amém? A paz que seja para todos. Amém.